A intenção desse vídeo é conversar um pouco sobre a obra Singradura, um livro de contos escrito pelo catarinense Flávio José Cardoso. Nascido em 1938, na cidade de Lauro Miller, Flávio conheceu o mar aos 12 anos de idade e o impacto foi gigantesco. Flávio trabalhou como jornalista nos grandes órgãos de imprensa e é escritora ainda nos dias de hoje. O livro foi publicado em 1970 e é uma coletânea de 20 contos. Entre eles, há 3 que foram premiados no Prêmio Paraná de Contos. Com uma prosa sutil e ao mesmo tempo muito realista, os contos são todos ambientados em Florianópolis. Então a região ali do sul da ilha vai ser apresentada com riqueza de detalhes. É preciso observar que o texto foi publicado em 1970, auge da ditadura militar. Portanto, Flávio vai se utilizar de muitas metáforas, vai recorrer a várias figuras de linguagem para poder apresentar as suas personagens em algumas situações que são corriqueiras ou que eram corriqueiras naquele tempo. Além disso, a gente vai encontrar todo o imaginário ilhéu. Então, as lendas, as benzedeiras, os pescadores, as rendeiras, as festas populares como o boi de mamão, o carnaval e até as festas religiosas, como por exemplo a procissão do Nosso Senhor dos Passos. Percebe-se em cada um dos contos um afeto genuíno, verdadeiro, com os moradores da ilha. Não há, em hipótese alguma, nenhum deboche, ele não quer tornar os personagens cômicos. Ele vai, inclusive, utilizar um narrador observador, em 19 contos, ele vai utilizar um narrador observador, ou onisciente, que retrata toda a delicadeza desses personagens, inclusive os personagens mais valentes, mais brutos, ou até, em alguma medida, um pouco mais agressivos. Flávio vai usar de muita delicadeza para apresentar cada uma dessas personagens. As personagens dos contos, elas são, ao mesmo tempo, muito simples, mas também complexas, porque elas vão ser apresentadas a partir dos seus dilemas cotidianos, daquilo que faz delas pessoas comuns, normais, naturais, que têm seus problemas, que têm suas angústias, que têm suas contrariedades. Então, o Flávio ele vai escrever com muita delicadeza sobre aquilo que é natural, que é inerente ao ser humano, como, por exemplo, a raiva, a inveja, o medo, o desejo. O vocabulário é muito regional. Então, para você que não é da região de Florianópolis ou não tem conhecimento ou não conversa com os mais velhos, por exemplo, talvez você precise buscar aí no Google, dar uma caçadinha no dicionário, porque o vocabulário ele é regional. Mas isso não é demérito nenhum da obra. O regionalismo, mas é um regionalismo que vai tratar de sentimentos, de emoções que são pertinentes a todo mundo. Então, quando ele fala, por exemplo, da amizade entre duas pessoas, isso não é uma característica única da região de Florianópolis, mas é algo que faz parte do imaginário coletivo, faz parte da memória do mundo. O conto que dá título, Singradura, nos remete a este significado que é travessia. Singrar é cruzar os mares, o percurso que uma embarcação faz no mar. Então, ao longo dos contos, a gente vai atravessando, vai singrando os mares de Florianópolis, da região sul de Florianópolis, ou ainda os mares interiores, os mares dos sentimentos. Então, é uma forma de você singrar o território, mas também olhar-se para si e reconhecer em você estes sentimentos, fazer essa travessia. A gente vai ler conto a conto, trecho a trecho, para identificar características tanto de temática quanto de linguagem. Vamos lá? No conto Em Casa de Banjoísta, o que a gente vai ter aqui no primeiro momento é a apresentação de 2 personagens, um casal. Um deles, o marido, que é afetado pela cegueira, ele parece que ele está meio deprimido, porque ele não consegue mais olhar para sua esposa. O nome que o Flávio dá para a esposa é muito especial, e aqui a gente precisa ficar bem atento. O nome dela é Marialva. Mar e alva. Então ele consegue juntar o mar, que é um elemento, um dos personagens que vai perpassar todos os contos, e também a gente vai ter o alva. O alva é a brancura, é a pureza, é a delicadeza, é o belo. Então imaginem só, esse homem
apaixonado pela esposa, porque ao longo do conto a gente vai vendo que ele gosta muito da esposa, mas ao mesmo tempo ele não consegue ver essa esposa, que é alva, que é o mar e é alva. Aí o que vai acontecer? Esse casal vai passar a receber a visita de dois amigos, dois companheiros ali de vida, que vão até a casa do casal para tocar banjo, para fazer música, né, para alegrar as noites. Inclusive há um trecho em que ele fala, um dos cantores diz, né, a gente vai lá buscar a felicidade. Então veja que bonito, amigos que vão à casa de outro para buscar a felicidade. E ali então a esposa recebe esses dois amigos, mas ela sempre vai para o quarto, ela nunca fica ali na sala, ela não quer ou não se sente confortável em estar ali diante do marido e dos dois cantores. No primeiro momento, o marido fica em silêncio, não se anima muito, então a primeira noite eles passam assim, a esposa no quarto, os amigos ali na sala, cantando, fazendo música. O marido então começa a se animar, começa a ficar emocionado com aquilo e começa a cantar também. Nessa cantoria do marido, a esposa então vem para a sala. E ela começa também a participar dessa festa, ela começa também a se colocar, ela começa a cantar. Mas lembra, o marido é cego. O marido não consegue vê-la, agora o marido só pode ouvi-la. E estão ali os quatro na sala. Em uma das noites, um desses dois amigos ali que visitam o casal acaba meio que chegando mais perto de Marialva. E Marialva tira a mão e diz, não, peraí, o que é isso, né? O marido é cego, gente, ele não tá vendo a cena. Então ele só tá ali cantando, eles estão tocando a música e tá tudo certo. A Marialva então vai repelir esse rapaz. Repelindo esse rapaz, fica muito claro que a situação está desconfortável para todo mundo. Ela não deu abertura para aquilo. E lembra do nome dela, Marialva. O que é esse alva? É a pureza. Ela é absolutamente fiel ao marido. Mesmo que o marido esteja ali cego, deprimido, não está mais tendo amor pela vida, não vê beleza na vida. Pois bem, eis que os dois amigos então vão ficar na dúvida, né? Se voltam ou se não voltam, mas vão voltar, porque afinal de contas ninguém viu nada, né? O marido lá é cego, não viu a cena, então tá tudo bem. E eles continuam a ir a visitar a casa e tá tudo certo. Até que Marialva abre um sorriso para o outro amigo. E nessa de abrir aí o sorriso para o outro amigo, fica lá a situação desconfortável. Peraí, mas ela não deu abertura para um, mas deu abertura para o outro? Como assim? Quando eu falei para vocês no começo do vídeo sobre mostrar o desejo, sobre como o Flávio é delicado ao mostrar o desejo das personagens, aqui a gente vê isso muito claro. Há uma situação aqui que é absolutamente corriqueira, absolutamente normal, são amigos visitando uns aos outros, e há uma situação de interesse, há uma situação de desejo. Afinal de contas, o marido dela já perdeu o desejo pela vida. Será que perdeu o desejo por ela também? Afinal, ele não está mais olhando para ela, ele não tem mais o prazer do olhar para ela. Então, o primeiro conto, Em Casa de Banjoísta, se tivesse que destacar algo aqui, é essa mulher que era amada, passa a ficar excluída porque ela não é mais vista, então a gente tem aqui o momento da invisibilidade e ao mesmo tempo ela também tem desejos, ela também quer olhar para o mundo, ela também olha para o mundo, ela ainda quer olhar para o mundo. Essa temática proposta ali em Casa de Banjoísta. No conto Felícia, a gente vai ter a presença, uma cacofonia. O que é uma cacofonia? É quando você tem um grupo de palavras que não tem aparentemente nenhum significado ruim, grotesco, vulgar, mas você vai juntar isso tudo e você vai ouvir uma outra expressão. Por exemplo, vou fazer algo péssimo aqui, tá? Eu amo a boca dela. Esse cadela não deveria estar ali no meio, então o nome disso é cacofonia. Mas eu posso piorar a situação, posso? O professor Rodolfo deu a aula. Quer escrever para entender o que eu falei? Ali apareceu uma palavrinha que não é muito adequada de a gente ficar falando aqui no YouTube ou no meio da aula, né? Mas é o nome do professor. Vou repetir. Rodolfo deu a aula. Então, este próximo conto chama-se Felícia. E Felícia é um nome até bem bonito, mas não era para ser esse o nome da personagem. Vou ler um trechinho para vocês. Restituta e a própria avó
não é uma delas, que enviuvou com 21 anos e sempre se manteve decente, porque, embora ainda de resguardo e fraca dos esforços, Carolina não entibecia diante da dureza dele, prepotente, e dava com a mão e fechada na outra aberta. Tem que ser, eu prometi, a avó é nossa amiga. E ficou toda faceirinha. Então aqui o desejo dessa mãe, da Carolina, é colocar o nome da filha que vai nascer, que está para nascer, de Restituta. Só que o marido não quer de jeito nenhum. Ora, onde é que já se viu chamar uma criança de Restituta? Isso vai dar um problema danado. Todo mundo vai fazer piada com ela. Ela vai acabar sendo chamada de prostituta. Não tá certo isso, né? Ele não se conforma. E aí, então, para não brigar com a mulher, né? Afinal, ela disse que está homenageando a avó, e a avó era uma mulher decente mesmo tendo esse nome, né? Que causa um estranhamento ao ouvido. Não, tudo bem, então tá, a gente vai colocar esse o nome da menina. E a menina nasce, e a menina é cheia de graça, a menina é toda mimada, toda bonitinha, é um encantamento. Só que ele tá ali, já a menina vai fazer um mês, ainda não foi registrada, e a mãe insistindo, tem que registrar, tem que registrar. E aí ele promete, então, que ele vai registrar e vai, só que ele registra a menina de Felícia. Quando chega o registro, a mãe fica, né, a Carolina fica endiabrada, diz, não pode, eu prometi, e agora? E essa mãe, então, vai continuar chamando a menina de Restituta, porque é uma homenagem à avó. E ela fica furiosa com o marido, isso não pode. Então é o marido chamando a menina pelo nome, Felícia, e a mãe e o restante lá da família chamando a menina de Restituta. Até aí tudo bem. Só que o casal, por conta, né, dessa situação do marido ter mentido, e ela vai insistir nisso o conto inteiro, que o marido mentiu para ela. O marido não poderia ter mentido para ela. Chega um momento que a avó morre, a avó Restituta morreu. E aí é o momento em que há o desenlace da história. Essa mãe, né, a Carolina, ela vai sair do velório rebolando, muito similar às meninas ditas de vida fácil. O que a gente pode encontrar aqui? Primeiro, uma situação cômica, tradicional aí de nomes diferentes, né, da utilização de nomes diferentes, mas ao mesmo tempo o autor, o Flávio, ele faz um jogo no final de cada conto que é nos deixar na dúvida. Quando ele coloca esse rebolar da Carolina, né, da mãe, e a filha sai junto rebolando, a Felícia Restituta sai rebolando também, a gente fica na dúvida, peraí, mas ela não era uma mulher direita? Não era decente? Como assim que agora ela está ali rebolando como as outras moças? Então, aqui neste conto, a gente vai ter a surpresa exatamente na última linha do conto. Na última frase é que vai ser desvendado. Para quem vai fazer o vestibular? Aqui a gente vai falar sobre essa comicidade da escolha dos nomes, essa cacofonia que eu já contei para vocês. E a clássica briga de cunhados? Também tem aqui no livro do Flávio, o conto Ares Gentis de João Diniz. Aqui a gente vai ter uma briga entre dois rapazes, e esses dois rapazes eles têm uma desavença que vem desde a infância. Só que o João Diniz, como diz o título, ele é gentil. Ele é doce, ele é alegre, todo mundo gosta dele, ele não leva rancor para casa, mesmo que haja alguma picuinha, alguma situação que não seja lá muito legal, ele não vai ter problema com isso, ele perdoa, ele releva, ele está sempre muito de bem com a vida. Então é uma pessoa querida e adorada por todos. Ele está ali bem encantado pela filha do seu Noé. O seu Noé, ele tem uma venda, né? A gente chama de venda aqui em Santa Catarina, que seria um mercadinho, secos e molhados, né? Um mercadinho de bairro. O seu Noé tá ali cuidando do barzinho dele, cuidando das vendas dele e da filha e do filho, que é desafeto lá do João. E ali a gente vai encontrar, então, todo um vocabulário que é um vocabulário muito próprio. Talvez seja o conto em que a gente vai encontrar o vocabulário mais regional de todos os contos.
é nesse conto que a gente vai encontrar um vocabulário um pouquinho mais próximo do cotidiano daquelas pessoas. Então, seu Noé, que é pai aqui, né, da Carmela e do Onírio, tem uma relação bem tranquila com o João, é bem amigo do João, e claro que se o João é amigo de todo mundo, é querido por todo mundo, ele com certeza vai se apaixonar por alguma moça e essa moça vai se apaixonar por ele. E adivinha, vai ser a Carmela. Aí o pai tenta, né, fala pro filho, Onírio, atenção pro nome, Onírio, releve, vocês já são grandes, vocês já são adultos, eles vão se casar, não tem como negar. Mas o Onírio não aceita. Se a gente pegar esse nome, Onírio, e levar lá para o dicionário, a gente vai encontrar a sua raiz na palavra onírico, que é o mundo dos sonhos, que é a névoa, que é o lusco-fusco, que é o imaginário. Então o Onírio ele não consegue admitir que João seja amado e querido por todos ali daquela região. E o João vai pedir Carmela em casamento e todo mundo vai achar muito bom. No conto a gente vai ter toda a descrição desse casamento, então todas as passagens, desde a parte da igreja até o começo da festa, do jantar, até a hora que chegam os cantores para né, fazer o baile de casamento, tudo isso vai ser muito bem descrito. Até o momento em que, então, o Onírio vai entrar na festa e ali, então, vai acontecer um duelo. As cenas de duelo estão muito presentes nos textos do século XIX, mas a gente vai encontrar aqui a cena de duelo. Então, o Onírio vai chamar o João para duelo e é também, de novo, na última linha do conto, no último instante do conto, é que a gente vai descobrir qual dos dois ali que vai perder a vida. Porque um dos dois ali vai perder a vida. E é no último instante, é na última linha. E o Flávio ele é tão certeiro na hora de escrever seus contos que há esse movimento do clímax, se você... Não, peraí, mas quem morreu? Foi o João? Foi o Onírio? Qual dos dois? E aí você precisa voltar, não é um trabalho, mas você vai ter que voltar o parágrafo para entender qual dos dois que morreu. Para quem vai fazer o vestibular, aqui a gente tem questões de linguagem, né, as questões regionais da linguagem muito presentes, esse duelo, né, essa característica do duelo que é algo que vem lá dos tempos lá dos textos do século XIX e ele aproveitou aqui nesse conto, nessa briga entre os cunhados. Terça-feira de cinzas. Mas, Cris, é quarta-feira de cinzas. Não, neste conto nós temos o evento principal acontecendo na terça-feira de cinzas. O conto vai tratar do carnaval, e é o carnaval, não esse da televisão que a gente vê aí de Salvador, ou os desfiles de escola de samba do Rio e de São Paulo, é um carnaval de bloco, é um carnaval de rua. Então os blocos preparavam-se para contar histórias e eram julgados, os blocos passavam por uma comissão julgadora, e a gente tinha lá naquela época, então, também o campeão dos blocos. Mas era uma brincadeira que acontecia desde a sexta-feira e o resultado normalmente era apresentado na terça-feira, porque aí a quarta-feira é o dia que você descansa. Então, no conto Terça-feira de Cinzas, a gente vai ter o líder ou o presidente de um dos blocos, do bloco principal ali, que estava ganhando todo ano, que era o Dorvalino. O Dorvalino era chamado de o rei do carnaval. Quando ele chegou no bloco e ele começou a botar ordem no bloco, só deu aquele bloco. Ganhavam sempre o primeiro lugar, as melhores fantasias, as melhores canções, a banda, tudo era perfeito. O Dorvalino não deixava nada passar. E a fama desse bloco era muito grande, todo mundo queria, né, desfilar no bloco. E aí chega então lá o momento do carnaval, ele vai juntar dinheiro aqui, ali, vai fazer uma rifa, vão usar algum jogo, né, para conseguir um dinheiro, tudo dessa forma, senão não tem um patrocínio. Mas aí o que acontece? O Dorvalino fica sem dinheiro para pagar a fantasia principal, que é a fantasia da rainha. E a rainha não é uma menina, né? A rainha é uma mulher mais velha, madura, imponente. E ele também não tem essa figura. Em princípio, quem vai desfilar é a filha, mas a filha é muito jovem, para a princesa até que serve, mas para a rainha não está servindo. E ele precisa, então, de alguém que costure, mas tem que ser o vestido da rainha, então não pode ser qualquer costureiro. E aí ele começa a pesquisar ali na cidade, e ele um dia está lá na Catedral Metropolitana, na Praça 15, e ele está lá na Catedral, e ele vai olhar os mantos dos santos. E ele, espera aí, eu já sei de quem que eu vou pedir, para quem eu vou apelar para a caridade da emerência. Só que a emerência, e aí de novo a brincadeira com o nome, né, a metáfora com o nome, que é a
tanto pode ser a emergência, como pode ser também a emerendíssima, né? Aquele que está no mais alto grau. A emerência, muito católica, não quer saber de conversa. Carnaval, nem pensar. Ela costurando o vestido para safadeza? Não, o senhor tá louco. Não quero saber. E bota para correr. Não quero saber, não quero saber. E ele fica ali no pé dela, ele fica ali no ouvido dela. Não, eu quero, mas olha só, todo mundo tem direito de se divertir, o povo trabalha o ano inteiro. Como é que não vai se divertir no carnaval? Veja só, não é bagunça. Claro. E ela dizendo, não, é bagunça, não quero saber, não vou fazer. Só que ele fica tanto no pé dela, mas tanto no pé dela, que vai chegar um momento que ela vai olhar para dentro e ela vai começar a refletir. E o que o Flávio faz aqui, para quem vai fazer o vestibular, é ficar atento à pontuação. Ele vai colocar o pensamento da emerência entre parênteses. Então, a gente tem um narrador que apresenta essa história, que conta essa história, mas chega um determinado momento em que há um corte, há esse parênteses, e ali a gente vai ter, então, o próprio pensamento dessa personagem. E ela diz assim, que desgosto crucificar na introdução deste assunto. Que vergonha uma mulher nos 44 anos parar com o juízo numa bandalheira assim? É tentação e das fortes. Jogadas nas trevas, memórias vêm surgindo, forçosas ao pé do meu ouvido. É engraçado, não há tumulto, pedaços confusos como de costume, assim até uma certa ordem de flagrantes claros. A infância me aparece e traz banhos de intrudo e também a pequena reportagem das pagodeiras com batucagem, clarins, roupas já berrantes e suadas. Tudo é meio diferente de hoje, tudo é meio igual, afinal de contas, é carnaval. São dias e noites alegres de dormir tarde, de acordar com o morro atulhado de sons. O pai tem a camisa ramalhosa e anda numa zambudação pelas ruas, faz caretas, todo pintado. E a mãe ri mais do que todo mundo. Tudo é gozado, tudo é gostoso, que tropelia com as outras meninas e os meninos, enroscando-se em serpentina, ficar branca de talco, pingando a suor. Então vejam, hoje ela é uma costureira católica de igreja, daquelas que vai fazer a roupa do altar. Mas quando ela era criança, ela brincava no cordão do intrudo, que era como chamavam-se os blocos de carnaval. O pai e a mãe brincavam o carnaval. Então, como não fazer a roupa da rainha? Havia uma condição. Eu faço a roupa da rainha, mas eu vou ser a rainha. E evidente que vai ser aceito. Imagina se vão ter a roupa da rainha, como é que não vamos colocar ali a rainha? Vamos preparar tudo. E ela vai começar a costurar. E ela vai começar a pensar naquilo. E naquele pensar no carnaval antigo e na possibilidade de curtir aquele carnaval, de aproveitar aquele carnaval, adivinha o que acontece na terça-feira de cinzas? Ela não vai conseguir subir no carro, ela não vai conseguir pôr a fantasia, porque na noite de terça-feira, de segunda para terça-feira, ela acaba indo encontrar com o pai e a mãe que já não estão mais ali. Então a gente fica nessa expectativa de que ela vai encontrar a verdadeira alegria lá no carnaval, mas há de novo esse corte, há essa interrupção, há esse clímax que a gente fica esperando por ela em cima do carro, vestida de rainha, mas na verdade não é bem isso que vai acontecer. Então a volta toda que o narrador vai fazer aqui de nos colocar nesse pré-clímax e depois ele vem lá e puxa o tapete e nos diz, opa, peraí, quebra de expectativa. Uma das características primordiais do conto. O clímax do conto deve estar no final. Não pode ser muito bem, mas o que aconteceu com ela depois, como é que foi? Não importa. O importante é que o narrador, o autor, por meio do seu narrador, nos leva a criar essa emoção, a gente vai se emocionando com essa mulher que vai se descobrindo, e aí chega um determinado momento em que há essa quebra de expectativa. E quem é invisível aos olhos da sociedade? Tia Orquídea é uma delas. Tia Orquídea é uma negra lavadeira. Ela, inclusive, é destratada pelos seus pares. Aqueles que estão ali na comunidade junto com ela acham que ela é até um pouco metida, afinal de contas ela lava roupa para gente que está lá embaixo no asfalto, eles moram no morro, ela mora no morro, ela lava roupa de gente rica, gente granfina, gente chique. Quem é essa mulher?
Ela não tem nome. A gente sabe que o nome dela é Isolina, mas ninguém a chama pelo nome. Vão chamar de negra, de lavadeira, de tudo que é zombaria. As crianças mesmo são as que mais zombam dela. E mesmo assim ela carrega lá sua trouxa na cabeça, lava sua roupa, sozinha. Não tem família, não nos é apresentado família alguma. É uma invisibilizada. A gente não sabe de onde ela veio, com quem que ela convive. A gente só sabe que ela não tem nome, ou que tem esse nome, que ela ouviu algum dia alguém dizer que o nome dela era Isolina, e só. O desejo mais forte dela é morrer dormindo. Ela não tem desejos de vida. O desejo dela é que ela não sofra na hora da morte. Até que um belo dia ela vai encontrar uma criança. E é um filho de uma das moças para qual ela lava a roupa. E ela vê aquela criança lá na rua. E aí ela fica com pena da criança e começa a conversar com a criança. É Marco Aurélio. E o Marco Aurélio vai ter uma relação de amizade com ela. Vai ter afeto por ela. Então ele vai brincar com ela. Ele vai fazer zombaria com ela. Mas é uma relação de muita inocência. Ele vai chamá-la de tia Orquídea. Ele que batiza ela de tia Orquídea. Chamando ela de tia Orquídea, a comunidade também vai passar a chamá-la por esse nome. Mas vai chegar um momento, de novo, a ideia do corte, do clímax que encerra o conto, a gente vai ter esse momento também. O menino vai parar de chamá-la de tia Orquídea. Provavelmente, pelo que a gente percebe ali, não fica muito claro, né? Não está descrito, mas é perceptível. A gente vai perceber que ele está entrando na fase da adolescência, está se misturando com os outros garotos e está entrando na brincadeira das outras crianças. E a amizade deles vai se encerrar. Tia Orquídea é outra mulher que vai perecer, que até o final do conto ela morre, e ela morre louca. É uma das primeiras mulheres loucas que vão aparecer aqui. Daqui para frente a gente vai encontrar outras mulheres que são ditas loucas. Essa realmente ela vai ter esse movimento de perder a lucidez, de perder a consciência, mas ela própria se interna, ela percebe que ela não pode mais conviver em sociedade. E ela mesma se interna e ali então ela vai ter o fim que ela tanto desejava, que era morrer deitadinha na cama, dormindo, sem ser com sofrimento. Ela não queria sofrer na hora da morte, já que em vida ela já havia sofrido muito. No conto, no tempo do comício, a gente vai ter aqui uma situação bem engraçada. Aqui o Flávio não vai nos poupar de zombaria, de muita ironia, e aí lembrando que o conto é de 1970, né? A gente vai ter a ditadura militar como pano de fundo, essas escolhas de quem serão os candidatos, muito mais pautada por quem tem dinheiro para manutenção da campanha, para quem é amigo do amigo do amigo, do que realmente daquele que vai desejar melhorar a condição social das pessoas. Aqui a gente vai ter 3 casais. 2 casais e um perdido aqui no meio, né? O Alexandre e a Florinda, o Amadeu e a Marieta, que são os 2 casais, e o que fica ali ajudando os 2 homens, que é o Cafuringa, ó, o nome do cidadão. A ideia aqui do Alexandre é fazer com que, e do Cafuringa, é fazer com que o Amadeu, o gordo Amadeu, inclusive, né, há esse adjetivo para ele, que o gordo Amadeu seja o candidato à prefeitura, algo nesse sentido. Mas a mulher ali, a esposa do Alexandre, a Florinda, ela acha um absurdo, porque afinal de contas o Alexandre fala melhor, o Alexandre tem ideias melhores, o Alexandre conhece todo mundo, o Alexandre está envolvido na política há muito mais tempo que o Amadeu, ele pode fazer muito mais pela comunidade, porque é que tem que ser o Amadeu. E a Florinda vai ficar então ali remoendo aquela situação. A cada reunião ela tá lá chateada, reclamando, mas ela só reclama para o marido e para o Cafuringa. Até o momento que ela começa a reclamar para a Marieta. E a Marieta diz, não, peraí, mas o meu marido vai ser um prefeito muito melhor do que o teu marido. E quais são os atributos? A Marieta não consegue dizer. Só que a Marieta, ela é toda doce, toda leve. De novo, a história do rebolar, né? O corpo aqui tá sempre muito bem descrito. E aí, então, vai chegar o dia do grande comício. E a esposa do Alexandre, a Florinda, não vai deixar barato. Ela vai interromper o discurso. A cada nova fala, ela vai lá e se intromete, fala. E ela começa a dizer tudo aquilo que o Amadeu e a Marieta fazem de errado. Ela começa a jogar todos os podres ali naquele comício. Adivinha, né? Como é que essa mulher tá lhe falando esse monte de coisa? Com certeza,
tá louca, né? Ela vai ser retirada como louca, né? Ninguém vai dar muita bola porque ela tá falando. E o Amadeu vai ser eleito com honras e glórias, e o Alexandre, que deveria, né, porque é o melhor candidato, seria a pessoa adequada, não vai assumir o posto. Aqui, gente, nós vamos ter em praticamente todo o conto a figura de linguagem, a ironia. Então, o autor ele vai utilizando de várias estratégias irônicas para que a gente possa reconhecer e perceber o quanto o Alexandre é o melhor para ser candidato, enquanto o Amadeu tem todas as características que não são as mais adequadas. Mas ele vai utilizar isso por meio da linguagem. Então ele diz, por exemplo, como poderia ser um prefeito melhor? Mentindo daquela forma. Porque o Amadeu mentia. E a característica para ser um prefeito? Talvez seja mentir, talvez. Então, o recurso da ironia vai ser explorado aqui ao longo de todo o conto. Justiça. Quem é que traz justiça para a Terra? A lei dos homens ou a lei de Deus? No conto Tremor de Pedra, a gente vai ter aqui 3 personagens. Seu Jesus. Seu Jesus foi de tudo. Pescador, verdureiro, lenhador, oleiro, vigia, até que finalmente se aposentou. E o seu Jesus é casado com Dona Alicia. Os dois não tiveram filhos. Então ela acompanhou muito amorosamente esse marido aí ao longo de toda a sua jornada. Em todas essas profissões ela sempre esteve ali, companheira, presente, acolhedora, atenta. Mas ela tinha esse ressentimento, ela tinha essa, vamos dizer, até uma certa mágoa de não ter conseguido ter filhos. Outro personagem que vai compor essa narrativa é a Dona Engarda. A Dona Engarda, aqui no texto, ele vai chamar de Alemoa. Então, é um linguajar muito próprio aqui da região, que vai nos remeter a uma mulher loira, de olhos azuis, esguia, né? Em referência às alemãs. Então, ao invés de chamar de alemã, vai chamar de Alemoa. E a Dona Engarda, ela, ao contrário da esposa, ela é alegre, ela é cheia de vida, ela é cantora. Ela vai lá na casa do seu Jesus cantar com ele, eles são muito amigos, eles fazem muitas coisas juntos. E a vizinhança tá toda em cima, tá todo mundo dizendo, olha que absurdo, isso não tá certo, onde é que já se viu trair a esposa desse jeito? Mas a esposa, a Dona Alice, ela não vai entender isso como sendo uma traição, mas a cada novo comentário ela vai se ressentindo mais ressentida ela vai ficando, mais amarga ela vai ficando, até que a justiça, né, ela diz que é a justiça se faz. A feliz, alegre, bonita, simpática, Engarda tem um filho. E esse filho, por um motivo que nós não sabemos qual, esse filho aparece, inclusive, só nesse momento, ele vai aparecer no conto, ele acaba por tirar a própria vida. E ele precisa ser recolhido o corpo dele, então chamam o seu Jesus para ir lá recolher o corpo do rapaz, mas ele não tem condição de fazer isso, ele está completamente abalado, porque ele gosta muito, né, da Engarda e ele gosta muito do rapaz, e ele não vai conseguir fazer isso. Quem vai ajudar a fazer isso vai ser a Dona Alice. Dona Alice, então, arruma as malas, passa lá pela casa da Engarda, ajuda lá no que tem que ajudar e vai embora. O conto é um dos mais curtos, um dos mais duros, inclusive, porque a gente tem aqui de novo esse ímpeto de desejo, esse desejo de vida, né, que a Engarda tem, mas é negado a ela. Por que esse desejo de vida é negado, né? O filho que não tinha nada a ver com a história aparece justamente para causar um sofrimento a ela, porque ela teria causado sofrimento a outra senhora. Então, fica aí uma questão para a gente refletir um pouco além. Esse desejo de vida tem que ser reprimido? Já em outros contos isso acaba acontecendo, né? Eu não tenho o direito de ter essa felicidade? A minha felicidade pode causar mal ao outro? Quem é que vai fazer a justiça? Aqui no caso é dito como uma justiça quase que divina, mas também ruptura de novo lá no final do conto. O clímax se dá no instante final, é ali que a gente vai entender que a Dona Alicia larga o marido, vai embora e segue com a vida dela. A gente não sabe o que vai acontecer depois, mas esse momento clímax vai acontecer. Inclusive a gente fica até atordoado. Peraí, o que aconteceu aqui? E é isso mesmo, foi justamente isso que aconteceu. A gente não vai nem saber se os dois vão continuar amigos, se o Jesus e a Engarda vão continuar amigos, não sabemos. Fica aí a nosso critério refletir sobre as possibilidades.
Olindona, um dos contos premiados. Lembra que eu falei que são 3 os contos premiados? Esse é um deles. E esse aqui vai contar a história da talvez prostituta Olindona. E a gente não sei se a gente pode chamá-la de prostituta, porque na verdade ela não cobrava, ela simplesmente era uma mulher alegre, feliz, que namorava todo mundo, escolhia com quem ela queria ficar, quem ela queria namorar. Muito bonita, extremamente desejada por todos os homens ali da região, mas ela era livre, né? Absolutamente livre. Fazia o que bem queria. E os homens então ficavam encantados por ela, apaixonados por ela. O começo do conto é a descrição de toda essa liberdade que essa mulher tem e todo o desejo que ela vai imprimir aí nesses homens que estão ali naquela região. Até que 2 resolvem, então, duelar. Os 2 já estão cortejando, querem se tornar ali o marido dela, querem casar com ela. Ela diz, não, tudo bem, então vamos fazer o duelo das 7 voltas. E aqui no duelo das 7 voltas, eles têm que atravessar uma distância, que é a distância da ilha até o continente. Então tem que ir e voltar todos os dias. Então são 7 dias. Todo dia tem que ir e voltar. Só que é uma braçada, né, gente? É perto, de barco até que é perto, mas a nado, né, vamos combinar, dependendo de como tá o vento ali, não é algo muito fácil. E os nomes dos 2 são muito representativos. Um é o Mingotinho. Então, mingote, de minguar, de pequeno, ele realmente era pequeno. E o outro era o Jó. E o Jó remete à Bíblia, né? O Jó aguentava tudo, né? Lembra lá do Velho Testamento que Deus e o diabo discutem se o Jó era realmente muito fiel, muito devoto a Deus. E aí começam as provas de Jó e Jó aguenta tudo. Então imagine, a gente começa a ler o conto com esses 2 personagens. Mingote, o pequenininho, e o Jó, que é aquele que aguenta tudo. Forte, vigoroso. Qual dos 2 que vai ganhar? Tranquilamente, que você vai apostar no Jó. Todo mundo estava apostando no Jó. Todo mundo estava apostando. Não tinha escapatória. Era o Jó que ia ganhar. E veio o primeiro dia. Era cada braçada do Jó, o coitadinho do Mingote tinha que dar 3, 4. Então ele estava assim, muito cansado. No final do 3º dia, assim, não. Mas ele estava firme. Só que o Jó também estava cansado. Ele era só tamanho. Ele até podia dar uma abraçada maior, mas ele era só tamanho. A cada dia, a gente vai reconhecendo cada dia como é que eles vão chegando. E ela se divertindo. E aí o final da história, na verdade, ele tá mais ou menos no começo, assim, logo no começo. Porque no começo a gente tem uma cena de casamento. Alguém tá casando com um soldado. Sim, mas se essa mulher tá casando com um soldado, nenhum dos 2 era soldado. Enquanto os 2 nadavam lá o duelo das 7 voltas, a bonita estava com o soldado Mariano rindo lá na beira da praia, só vendo lá os 2 nadarem, até que, evidentemente, em algum momento ali, eles vão perder a vida lá nesse duelo, eles não vão suportar esses 7 dias, né, de ida e volta. E o Mariano, que estava ali curtindo ali aquela situação com ela, é o noivo que ela escolheu. Ela nem precisou fazer o duelo, ela já havia escolhido o soldado Mariano para ser o seu companheiro. O que a gente tem aqui, um conto que ele vai fazer o sentido inverso. Então a gente já tem ali o final da história no começo, mas a gente vai ao longo do conto entendendo como é que se chegou àquela cena de casamento, como é que aquilo se desenrolou. E de novo, questões de linguagem, entender o regionalismo, né, essa distância que é percorrida entre eles, o duelo de novo que aparece, os nomes dos 2 personagens é muito significativo para a gente poder fazer uma interpretação além do que está ali proposto. No conto Perturbação do Rapaz das Louças, a gente vai ter algo que, no momento, nós estamos ouvindo muito, aqui em 2024, a gente está ouvindo muito, que é a meritocracia. Então, o personagem central aqui da história, ele é o Horácio. E o Horácio, ele não tem pai, não tem mãe, ele foi adotado pelo tio, e o tio tem uma loja de cerâmica. Então, o tio ensina tudo para esse garoto, vai mostrar como escolher as melhores peças, como fazer os melhores negócios, cuidar para que as peças não se rachem, ou para que não tomem muito pó e fiquem feias aí para venda. Então ele vai ser treinado para assumir essa loja. O tio vai morrer e ele vai ficar responsável, então o Horácio vai ficar responsável pela tia e pela prima.
mas ele está muito concentrado no trabalho, ele está muito, assim, cuidando muito desse trabalho. Ele quer muito ser o dono daquela loja, ele quer assumir aquilo. E ele já está, assim, meio que olhando para a prima. Só que, como ele está muito concentrado no trabalho, ele não consegue cortejar a prima, ele não consegue ficar perto dela. E aí, claro, deixou espaço, aparece outro. Um vizinho vem então e começa ali, conversa com ela, né, troca uma ideia com ela, até que ele pede a mão da prima do Horácio, né? Vai pedir pro Horácio, inclusive, né? Olha, eu tenho desejo de casar com a tua prima, quero ajudar vocês aqui na loja. O Horácio fica enfurecido, porque ele já tinha olhado para a prima, mas assim, a tia não achava aquilo muito bom, porque afinal eles eram, né, da mesma família. Não vai sair casamento, gente. O Horácio vai se revoltar com a situação, não vai aceitar o casamento e mais do que isso, né? Ele, que deveria ser o merecedor disso, acaba morrendo na praia. Trabalhou e não teve a loja. Não teve o amor da prima, né? O que adiantou aquele tempo todo de dedicação que ele teve para com aquela família se ele não pôde usar daquilo depois em recompensa? Vai ter uma passagem, e aí eu vou ler a passagem para vocês, acho que fica mais fácil se a gente fizer a leitura. Há uma passagem, vai aparecer uma visitante na loja e essa visitante é que vai abrir os olhos dele. Ela vai dizer algo do tipo assim para ele: a freguesa tirou os óculos, olhos e olhos se viram. Sorriu e inventou o que saber sobre a ilha e o mar, as louças, a idade do mercado e das casas encardidas, sobre o verãozinho reinante e os modos melhores de aproveitá-lo. Horácio foi explicando, primeiro com lentidão de acanhado, em seguida bem molhada a língua e ganha uma segurança desatrelado, veloz. Indagou também a ela que se definiu, Elizabeth da Serra, de viajada para conhecer o mar e a capital, e ali para comprar lembranças. Ficaram amigos. Ele nem cobrou um tostão pelas bugigangas e ainda deu de brinde certo primor esmaltado da Bernúcia. Elizabeth agradeceu em forma de promessa. Voltaria. Então, quando ele conversa com a Elizabeth, ele percebe que existe um mundo ali fora. Existe muita coisa para se fazer. E ele estava ali trabalhando, sendo explorado, talvez, né, por essa tia, e não teria recompensa nenhuma. Pois bem, a última cena, o último instante do conto, ele quebra a loja inteira. Já que ele não vai casar com a prima, ele vai quebrar a loja inteira e vai cair no mundo. Então, fica uma reflexão aqui nesse conto, né? Essa dedicação toda que ele entregou para essa família foi recompensada? Né? A tal da meritocracia aconteceu aqui? Esse é o conto Perturbação do Rapaz das Louças. Pistoleiro, a Cabra e o Mundo é um dos contos que vai tratar do imaginário, do misticismo. Aqui a gente vai ter logo de início a morte de uma criança com 8 anos de idade. Esse menino morre inesperadamente, não se sabe exatamente do que, ele simplesmente morre, como se fosse um mal súbito. O pai não entende e começa a caçar quem é o culpado, né? Ele vai procurar quem é o culpado pela morte dessa criança. Não se conforma, não tem jeito, e ele vai investigar cada uma das casas, ele vai falar com cada um dos vizinhos, especialmente as crianças. Só que são todas crianças, elas têm 7, 8 anos de idade. Como é que você vai fazer uma investigação dessa com crianças tão jovens? As famílias começam a ficar assustadas, não aceitam muito bem isso, mas afinal de contas ele perdeu o filho. Como é que você não vai ajudar alguém que acabou de perder um filho? Então ele começa a passar de casa em casa. Até que ele chega na casa de uma das crianças e ela meio que lembra assim, não, ele mexeu com a cabra do pistoleiro. Cabra mesmo, uma cabra, um animal. Com aspas, inclusive, tá no aspas o chifre, né? Linguagem, de novo, as aspas da cabra, os chifres da cabra. E esse animal estava lá. E ele não tinha mais nada a perder. O filho já havia morrido mesmo, então tá tudo certo, tá tudo bem, eu vou lá, eu vou enfrentar o pistoleiro. Não, mas o pistoleiro, ele é terrível, né? Você não vai sobreviver. Então tá, então se eu não vou sobreviver, tudo bem, meu filho já morreu mesmo. E ele vai lá ao encontro. E quando ele chega lá e vai propor essa luta, a cabra tá ali de canto e tá olhando para aquilo. E o pistoleiro não vai pra luta. E aí o homem diz, não, então eu vou matar a tua cabra. E o pistoleiro pede, por favor. Ali, então, a gente já tem alguma resposta, né? No imaginário coletivo, nas tradições
não católicas, ou até católicas, a gente tem a imagem da cabra e do bode associada ao demônio. Provavelmente aquela cabra estava amaldiçoada, porque para quem ela olhava, a pessoa morria. E é isso que vai acontecer. O pistoleiro, então, vai se entregar para a cabra e vai ter uma cena ali muito forte no final, inclusive de sepultamento, mas na hora desse sepultamento a gente acaba ainda percebendo que a cabra havia matado outras pessoas e que o pistoleiro estava dando graças a Deus que estavam indo lá por fim aquele animal. Então, nesse conto, o assombroso, aquilo que está no imaginário, no místico, vai estar muito proeminente aqui. A gente vai conseguir encontrar isso com muita facilidade. Santa Amelinha, outro conto premiado. E aqui a gente vai ter uma situação, de novo, muito comum em pleno 2024, as apostas. O conto vai tratar vai contar a história do Lalau e a sua esposa, e o Lalau tá com a esposa grávida, estão para ter o primeiro filho. A ideia, então, aqui é que eles vão acabar se casando, enfim, vão morar lá na costeira do Pirajubaé, com vista para o Cambirela, que é um local muito bonito, inclusive até hoje, e eles vão morar lá, felizes e tudo mais. O que acontece? O nosso amigo Lalau, ele tem galos de briga. Então, aqui no sul, a gente chama de rinha, né? E ele, então, tem os melhores galos de briga. E o Lalau não quer trabalhar de jeito nenhum. A esposa tá ali preocupada porque vai nascer um filho, eles precisam de dinheiro. Mas ele não tá nem um pouco preocupado, porque ele tira dinheiro de onde? Das rinhas de galo. Então ele vai levar os galos lá, eles fazem as apostas, ele leva os galos. E então é dali que ele vai tirar o dinheiro dele. O que acontece é que a Amélia, né, faz uma oração para que os galos não sofram tanto. Só que se o galo não vai sofrer, gente, o galo vai morrer e aí eles perdem a aposta. Então ele tinha 20 galos. E os 19 galos, os primeiros 19, conforme ela ia fazendo a reza, os galos iam perecendo, um por um. Cada um deles ia morrendo, não tinha jeito. E aí sobra o Resplendor, que é o último galo ali. Então é um galo que ele está cuidando, que é o principal, e ele vai segurando esse galo até o último instante para só fazer a aposta realmente quando ele tiver certeza que ele vai ter um resultado bem satisfatório. Só que a esposa reza, gente. Se a esposa reza para o galo não sofrer, o que vocês acham que vai acontecer, né? Então, aqui a gente tem tanto a questão popular desse não trabalhar, né, de viver da rinha, de viver da aposta, como também a gente tem a esposa que, com dó do animal, com pena do animal, pede para que o animal não sofra e é atendido. Questões de linguagem. Nesse texto aqui, a gente também vai ter um narrador que vai conseguir colocar as vozes desses personagens, a reza da Amélia vai aparecer. Há momentos em que o Lalau é muito debochado, diz, não, mas é você que está querendo ganhar do meu galo, então bote preço, né? Diga quanto vale. Essa questão de linguagem está muito forte aqui no conto Santa Amelinha, que também é um dos premiados. O Mestre é o único conto em primeira pessoa e particularmente é o conto que eu mais gosto. É o conto que a gente vai ter essa conversa com o leitor. A coloquialidade está muito aparente. Então, provavelmente para alguns vai parecer a conversa está aqui ao pé do ouvido, que ele está te contando essa história, que é o próprio mestre que está contando essa história, mas também pode ficar um pouco difícil de compreender se você não tiver certa intimidade com o futebol, porque ele vai utilizar muitas gírias que são exclusivas ou que nasceram lá no futebol. Então, perna de pau, por exemplo, é uma das que vão ser utilizadas aqui. E a história é muito bonita, é uma história sobre educação. Eles vivem lá na favela, os políticos vêm, falam que vão arrumar a favela. Esse é o termo, inclusive, que é utilizado. Há um terreno que é o campinho de futebol, onde os garotos brincam, jogam bola e o mestre é o treinador desses garotos. E aí vem a imprensa, bate foto, faz reportagem, promete que vão melhorar tudo, passa ano, entra ano, não muda nada, fica tudo igual. E ele consegue ver nos garotos a possibilidade de uma melhora de vida a partir do futebol, especialmente no seu filho. Então ele está treinando o filho dele muito, assim, de manhã, de tarde, de noite o menino está treinando para poder ser jogador de futebol, para poder participar de alguma seleção e ser convidado para ir jogar fora dali da região. Só que, naquele momento ali,
é o Raimundinho, que é um gênio, que é o filho que vai salvar todo mundo, porque é o futebol que vai salvar, e isso nós estamos em 70, então assim, provavelmente a gente, né, já devia estar ali, já devia ser tricampeão lá com a seleção do Pelé. Então era o grande momento, o povo esquecia dos problemas com o futebol, a melhora de vida se dava a partir do futebol, e era isso que o mestre queria. No entanto, um político vem, promete uma escola, e diz, nós vamos fazer a escola aqui no campinho. Ele, talvez, isso demora, mas não demorou. E levantaram a escola. E o filho não queria mais jogar futebol, o filho queria estudar. O filho gostava de estudar. Então o pequeno gênio, que era o gênio do futebol, acaba virando um gênio na escola. O pai não gosta muito da ideia, não acha aquilo, né, que aquilo vai mudar a vida deles. Mas o problema é que muda, né? É pela educação que se faz a transformação. Ele estuda, ele consegue um emprego melhor, ele vai morar num lugar que não é a favela. E ele volta, inclusive, visita o pai, ele gosta muito do pai, mas o pai fica um pouco ressentido. Poxa, você largou o futebol para estudar, meu filho. Nossa, para que isso? Estudar, meu filho. E o filho tenta explicar para ele a importância de estudar e o como aquilo melhorou a vida dele, o quanto ele gostava de estudar. Então, é um conto que tem uma reflexão muito forte sobre o ópio do povo, né? O futebol naquele momento como o ópio do povo, como uma forma de ascensão social, mas a educação também como uma forma de modificação, como uma forma de mobilidade social. Um navio. Se até agora a gente falou de moças aluadas, loucas, histéricas, que dão um escândalo, agora aparece o primeiro personagem masculino que acaba por ter essa característica de não ser adequado àquilo que é convencionado como normal. Juscelino normalmente responde aos palavrões. Quando chamam ele de Celino, ele fica mais furioso ainda. Ele não aceita que chamem pelo diminutivo, por esse apelido, né? É chamado de bobo das ideias. Ele foge das moças, até que aparece Maria da Volta. Maria dá a volta mesmo, né? Ela dá a volta e, pelo que dá a entender ali no conto, ela deu a volta com todos os homens ali do navio. Mas ele quer ser o comandante do navio. Então ele vai se apaixonar por ela, mas ao mesmo tempo ele não tem coragem de estar com ela. Aquilo não faz muito sentido. E a Maria tá por ali, e a Maria tá sempre por perto. Então, nesse conto, a gente vai ter um movimento de clímax, inclusive muito bonito no final, mas é um clímax mais delicado. Aqui, esse não estar de acordo com o que se espera de um homem é tratado de uma forma mais singela, nas entrelinhas. A gente ainda em algum momento fica até na dúvida, mas ele é realmente desenquadrado porque ele é louco, entre muitas aspas, né? Ele não tem ali uma consciência, ou é simplesmente porque ele não gosta da menina? E se ele não gostar da menina, tá tudo bem, tá tudo certo? Mas há uma delicadeza nesse trato, há uma delicadeza na forma de mostrar esse homem que não é como os outros homens. Se tivesse que falar aqui sobre alguma questão da UFSC, a intenção aqui, a ideia aqui principal desse conto é esse fora do lugar, esse homem que não está no mesmo lugar que os outros homens, ele sai desse padrão, essa convenção do que seria um homem do mar, um homem, um pescador. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é uma piada. Esse aqui eu fiquei furiosa no final. Desafogados. Aqui a gente tem um conto que vai fazer um movimento de quebra de expectativa, mas é uma quebra de expectativa muito violenta, mas também muito engraçada. A história se passa no sul da ilha, são 3 pescadores, são 3 esposas, a história começa com essas 3 esposas rezando para a tempestade, para que a tempestade se acalme. Os maridos saíram para pescar, tinham o aviso de que não eram para ir, não deveriam ir para o mar, mas eles vão para o mar mesmo assim, eles arrumam o barco, arrumam tudo e foram. A tempestade era em janeiro, que é justamente um tempo, é um momento, há tempestades fortíssimas. Esse local onde eles estão é um local que se diz haver vários navios naufragados, tanto que o lugar chama Naufragados, porque os barcos naufragam ali. E as 3, então, acreditam que os maridos muito provavelmente já morreram. E elas estão lá de preto. Então, o narrador ele vai contando para nós essa tristeza
certeza dessas mulheres. Elas estão convencidas que os maridos morreram, e a gente também. Entreguei o final da história. A gente vai acreditando nessa pobre dessas mulheres, a mais velha, inclusive, que segura a mão da mais jovem, né? Tenha força, a vida da mulher do pescador é assim mesmo. E num instante, assim, no meio daquela rezação toda, começa a aparecer um filete de sol, uma réstia de sol, e é como se fosse um sinal de Deus que veio buscar as almas dos seus maridos. E a gente tá embarcando nessa, tá? Que os maridos morreram lá na tempestade, e elas rezando para acalmar a tempestade, para que o corpo deles seja devolvido. Até que vem uma vizinha gritando: fulana, fulana. Como é o nome dela? Não importa. Fulana, fulana, teu marido. Como meu marido? Não, tá vivo, tá ali, ó, sentou ali agora, foi tomar um tira-gosto. E aí elas vão achando que aquilo poderia ser um milagre, o que aconteceu, mas cadê meu marido, cadê o meu, as três então? Não, primeiro vamos comer, né, vamos aproveitar que eles estão vivos, depois eles contam, né, como é que eles se salvaram da tempestade, como é que eles se salvaram do mar. Será que foi a oração, a rezação, o benzimento dessas três mulheres apaixonadas? Pois é, meu povo, eles nem tinham ido para o mar. Na verdade, eles tinham ido jogar carta lá na caieira e eles nem foram. Eles prepararam tudo aquilo para dizer para as esposas que iam para o mar, mas na verdade eles estavam indo para outro lugar. O azar ali foi que realmente choveu e elas acreditaram que eles tinham morrido, que eles tinham desaparecido no mar. A história é uma grande piada, tá? Até mas poderia ser uma sketch aí de vídeos pro YouTube tranquilamente. Mas o que a gente tem assim de primordioso, a escrita deste narrador, assim, o contar desse narrador, que no primeiro movimento vai fazendo com que a gente fique tocado, ele não dá pista nenhuma de que esses homens, na verdade, tinham enganado as esposas. A gente só está ali diante daquelas esposas, condoídas, rezando, pedindo ao mar, e a construção dessa sequência é muito forte, porque eu, inclusive, que sou uma leitora que tem anos de bagagem de leitura, eu fui envolvida por esse narrador. Eu realmente estava acreditando que os maridos tinham realmente morrido no mar e que elas eram as melhores rezadeiras da região. Uma pena, não foi bem isso que aconteceu. No conto Chamamento, a gente tem um casal que é muito pobre, como praticamente todos os personagens aqui dos contos do Singradura, mas aqui nesse conto a gente tem um casal que se orienta pelo sol. Então eles têm noites mal dormidas porque eles estão sempre na expectativa de que o dia vai amanhecer. Então quando o tempo está nublado, por exemplo, eles não têm o sol como referência, eles podem perder a hora para o trabalho. Todo o conto é muito onírico, é um conto que ele está entre o sono e o estar acordado, ele está entre o sonho e a realidade. Os dois não sabem se estão dormindo, se estão acordados, eles vão vivendo situações que eles não têm controle, se aquilo é real ou se aquilo é imaginário. E aqui a gente precisa considerar, claro, que todo esse movimento de estar acordado e estar dormindo, que são as sombras, a penumbra, a névoa. Então, todo o conto, o narrador, o autor vai se utilizar de cenas que que não se pode ver, ou que a gente só consegue visualizar pela silhueta. Desde o abraço, o carinho entre eles, a chegada do filho, o choro do filho, a filha que acorda, né, que grita, que chora para dormir, para receber o alimento, ou então a esposa que sempre acredita que faz muito pouco, porque afinal de contas ela só consegue acordar o marido, mas ela não pode fazer muitos trabalhos porque ela está sempre muito cansada. Eles têm um bebê recém-nascido e esse bebê chora muito e ela não sabe se ela tomou o remédio ou se ela não tomou o remédio. Aí ela vai lá, ela toma o remédio de novo porque ela não lembra se ela realmente tomou o remédio, e aí tomando aquele remédio para dor ela acaba ficando um pouco sonolenta, mais do que ela já está. Então nesse conto Chamamento a gente tem esse chamado para a vida, mas a gente também tem a penumbra da morte, a gente tem esse perigo da morte. Será que eu vou ficar intoxicada porque eu tomei o remédio demais? Será que eu jantei? Será que eu bebi água? Será que eu chamei meu marido? Será que estamos acordados? Será que aquele abraço era um abraço real? Quando eles estavam, por exemplo, namorando? Então é um conto que ele está permeado pela névoa,
pelo sonho, pelo onírico. O moço talvez rico. Marcelina e Noêmia são irmãs, e Marcelina é moça muito viva, é mais jovem, mas muito cheia de vida. É uma espoleta e muito bonita. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha com ela. Toda comida tá fazendo mal. Toda vez que ela senta pra comer, ela passa mal, ela sai correndo, ela precisa, enfim, vomitar. Só a mãe e o pai que não percebem, né? Ela tá grávida. Já fica muito claro, assim, na primeira corrida dela para gorfar, já fica claro que ela tá grávida. E a irmã, então, vai conversar com ela e se mostra para ela, né? Diz, eu também estou. E aí as duas estão ali sem saber o que fazer, porque os pais são muito queridos, né? Nossa, como que foi acontecer isso, né? Por que foi acontecer dessa forma? Só que a Marcelina, que é a mais jovem, é essa primeira, assim, a passar mal e a demonstrar a gravidez mais claramente, ela tá muito apaixonada. E o rapaz prometeu que vai buscá-la, e é hoje o dia que o rapaz vai buscá-la. A irmã, então, não apoia, tá certo, porque eu também estou apaixonada. E eu também fui amada. E elas estão naquela situação de que pena que a gente vai deixar o pai e a mãe, não era para ser dessa forma, não foi assim que foi planejado, não era assim que nós merecíamos terminar a vida, né, do pai e da mãe, mas sim entregar uma família. E aqui a gente tem esse desejo, né, as duas meninas, elas têm esse desejo, essa vontade de ter uma família, elas se sentem amadas por esse homem, mas ao mesmo tempo elas queriam estar ali com essa família. Só que aí, quando o rapaz chega, a surpresa, de novo o clímax que nos quebra na expectativa. É o mesmo rapaz, né? Ele leva embora as duas. Para quê? Não sabemos. O que vai acontecer com elas? Não sabemos. O que sabemos é que ele acabou engravidando as duas irmãs, e as duas irmãs aceitam ir com ele. Então esse projeto família, que às vezes fica muito evidente, muito claro como sendo, né, algo que toda mulher deseja ter, toda menina pensa em ter esse projeto de família, talvez as duas ali até tivessem, mas elas acabaram aceitando aquela situação por algum motivo que o narrador não nos explica, e o que é muito bom, inclusive, mas de novo, o impulso do desejo, né? O que esse desejo provoca nessas duas irmãs que aceitam essa situação e partem com um homem que seduziu as duas. Longínquas Baleias é mais um dos contos premiados de Flávio José Cardoso. Aqui a gente vai ter o personagem Ordalho, e o Ordalho conhece muito bem a natureza. Aqui a gente precisa fazer uma contextualização histórica. A caça às baleias aqui na região de Florianópolis, de Garopaba, enfim, aqui no sul na região sul de Santa Catarina, ela se extingue por volta de 1950. Né? As últimas baleias a serem capturadas, elas vão ser capturadas ali por volta de 1950. Então, antes as baleias elas chegavam muito próximas à costa, elas eram capturadas, o óleo era extraído, tudo se aproveitava das baleias, mas elas chegavam muito próximas à costa. Como elas foram sendo exterminadas, acabou-se as baleias. Hoje, a gente tem, especialmente ali na região de Garopaba, a gente tem todo um cuidado e avistamento de baleia, né? A temporada de baleias começa em junho e vai até meados de outubro, então hoje elas estão mais próximas de novo. Mas se a gente lembrar que o conto foi escrito em 1970, longínquas baleias, elas já não estavam mais aqui, elas já praticamente tinham sido extintas. E o Ordalho é aquele que avista as baleias, é aquele que ficava em cima lá de uma pedra, em cima de um ponto mais alto, tentando avistar as baleias. De novo, o que a gente vai encontrar aqui é o onírico, é o sonho, é o que não é bem dito, que não é bem explicado, é a névoa. Então, toda a captura das baleias vai ser apresentada, a gente vai ter uma descrição da captura das baleias e a gente vai ter a descrição desse homem que está ali, mas ele está olhando, será que é uma baleia? Pode ser uma pedra também. E aí ele fica na dúvida, e aí vem a névoa, e aí vem a onda e bate, e ele já não sabe se aquela onda que bateu era o esguicho de uma baleia ou se era o branco da espuma. Então tem toda uma descrição dessa captura de baleias, mas também há essa tristeza por não haver mais baleias naquele tempo.
Para nossa sorte, para nossa alegria, hoje se a gente for até Garopaba vai encontrar, até Florianópolis, a gente vai avistar baleias no inverno especialmente. Pandorga, tu sabes o que é uma pandorga? Tu não sabe o que é uma pandorga? Pandorga marinês. Aqui em Santa Catarina, aqui na região sul, a gente chama de pandorga a pipa, o papagaio. Aquela que a gente vai empinar lá, jogar pro céu. Assim. O Emanuel é um garoto que tem a promessa de receber do pai a maior pandorga, a mais bonita pandorga já feita naquela região. E o pai está empenhado nisso. O pai vai fazer a pandorga, com certeza, né? E a pandorga, ela voa livre, né? Até tem a cordinha ali pra gente segurar, pra gente controlar, mas a pandorga tá livre. E Marinês também é livre. Marinês tem cara de anjo. Marinês é uma menina muito bonita que tá sempre por ali. E o nosso amigo Emanuel, ele tá apaixonado por ela. E assim como aconteceu com a pandorga, porque o pai fez a pandorga para ele e ele não conseguiu cuidar da pandorga. A pandorga se perdeu no céu. Marinês também fez isso. Ele não conseguiu cuidar da Marinês. E o Marinês fugiu com o palhaço do circo. Então aqui a gente tem esse homem que é o Emanuel, que não vai dar conta nem da pandorga, nem da Marinês. Porque tanto a pandorga quanto a Marinês são livres. De novo o ímpeto do desejo. De novo a necessidade de ser livre e não ser podado. Até é importante a gente pensar que a Marinês vai embora, ela realiza o seu desejo. Quando ela volta e ela tenta recuperar o Emanuel, ela não consegue. O Emanuel também quer ser livre. E aí ele vai pegar o caminho da ponte, porque o único caminho que faz com que as pessoas possam sair da cidade é pela ponte. E ele então vai pegar o caminho da ponte e vai dizer: tchau, Marinês. Agora quem vai ser livre serei eu. Corda e caçamba. De novo, mais uma situação de aposta. Aqui a gente tem o Salvador, que vai fazer apostas em cavalos. E o cavalo que ele está querendo apostar é um cavalo que é muito parecido com o cavalo de São Jorge. O narrador vai fazer toda uma descrição desse cavalo em detalhes, é uma descrição belíssima desse cavalo. E é o que vai nos encantar e vai dizer, não, realmente, tem que apostar porque o cavalo vale a pena, vai ganhar. Só que a esposa tá grávida, eles precisam juntar dinheiro, um casal jovem, então ela tá assim logo para ter o bebê. E a ideia então é que ele aposte lá no cavalo. Só que o que vai acontecer? Ele vai perder, né? Não, se ele ganhar, acabou-se o conto. E a ideia que a gente tem é essa indicação de conflito clímax e desfecho. E o cavalo, então, vai perder e ele vai perder aqui o dinheiro, não vai sobrar muita coisa. Só que um amigo dele dá a seguinte ideia: vamos fazer a aposta num outro cavalo. Não, mas eu já perdi tudo que eu tinha, né? Não, mas vamos apostar o dinheiro lá do cofrinho. Não, mas o dinheiro do cofrinho foi economizado pela esposa. Eu não posso nem me dar o direito de querer mexer nisso, porque ela quer comprar uma máquina de costura, ela tá pensando no futuro, ela deixa de comprar as coisas para ela diminui as coisas dela para poder juntar esse dinheiro. E o amigo insiste. Então a gente tem a história do positivo e do negativo, né? O diabinho e o anjinho, faz, não faz, e o amigo tá ali quase que como um diabinho. E ele vai perder de novo todo o salário, vai perder agora as economias que a esposa tinha juntado com tanto, né, cuidado, e ele vai voltar para casa sem nada. E vai voltar para casa apavorado, porque como é que ele vai dizer, como é que ele vai contar para ela isso, né? E eis que ele chega em casa e vai contar para ela, e ela diz, não, se ela te ama de verdade, ela vai aceitar, ela vai entender. E de fato ela entende. E por que ela entende? Porque ela já tinha também separado algum dinheiro daquelas economias e tinha apostado, só que ela apostou no jogo do bicho, mas também perdeu no jogo do bicho. Então os dois ali, eles tentam recuperar, tentam manter uma vida ou pensar numa vida futura, mas eles são tentados pelo jogo, são tentados pelo vício. É engraçado, é coincidência, talvez a gente está vivendo um momento em que os jogos de apostas estão muito populares, né? Os jogos de internet. Esse desejo de fazer dinheiro de forma rápida, mesmo você tenha as suas economias, esse desejo ele é inerente ao ser humano, então não é algo que é de hoje. Hoje está facilitado por conta aí do digital, do meio digital, está na palma da mão de todo mundo. Mas é um desejo que é inerente ao ser humano. O conto que dá título ao livro, Singradura, vai narrar a história de Marília. Mar
ilha. De novo, o Flávio brincando ali com o mar, com as metáforas, com o jogo de palavras sobre a região que ele provavelmente mais amou, mais gostou. Marília é uma menina, e essa menina, ela escuta vozes, então ela tá lá na beira da praia, ela sobe lá numa pedra e ela fica lá na beira da praia ouvindo vozes de alguém que não sabemos quem é. Então pode ser um príncipe, pode ser um pescador. É uma moça que é cortejada, que todos acham muito bonita, querem estar com ela, mas o único desejo dela é estar diante do mar. Ela passa horas e horas lá, esperando que aquele príncipe encantado venha buscá-la. E é o singrar, é o atravessar o caminho, é atravessar os mares. Esse homem virá, esse príncipe virá, ele está dentro dela, ela precisa tirar esse homem de dentro dela. Não se sabe ao certo o que aconteceu com a Marília. No final do conto, a gente vai talvez imaginar que ela possa ter se afogado na busca desse ser amado. Não fica muito claro se ela se joga, se ela cai, se ele vem buscá-la. O que aparece ali é esse movimento de singrar o mar, de singrar sentimentos, de singrar o corpo. É o ápice dos contos, é o conto mais metafórico, é o conto que para os estudantes é aquele que vai precisar de um pouco mais de atenção, de você buscar as figuras de linguagem, buscar a estrutura gramatical para compreender cada uma das nuances que vão aparecendo ali, porque é o conto que vai mexer com o imaginário, com essa cena dessa mulher que fica na beira do mar, que ouve vozes, que deseja estar nesse outro lugar que ela não sabe qual é. Então, para quem vai fazer o vestibular, Marília em Singradura é o inalcançável, é o inatingível. Se você ficou até aqui, deixa um like nesse vídeo, comenta, pergunta, diz para mim se você gostou dos contos, se você já leu os contos, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!